Olá, na edição de hoje do Unesp Notícias, voltamos a falar sobre a situação do pronto-socorro central. Fila para internação diminui, mas para o prefeito de Bauru, outros pacientes estão sendo prejudicados. Então, os hospitais estão deixando de fazer as eletivas para atender o PS. Pelo menos essa é a informação que a gente está tendo. Do lado da prefeitura, resolve o problema da fila do pronto-socorro, das UPAs, mas, por um outro lado, a gente vê que tem pessoas aí que não estão conseguindo ser atendidas e que já tinham aí cirurgias marcadas. Inscrições para o vestibular da Unesp são abertas. Campus de Bauru realiza feira de profissões. Voluntários ajudam na limpeza de lagoa no Meiridota. A água aqui da lagoa da Quinta da Bela Olinda até é limpa, mas as margens estão muito sujas. A saúde em Bauru preocupa. Mesmo depois das ações da Justiça Estadual e Federal, a situação continua instável. Em algumas semanas, o pronto-socorro fica lotado de pessoas esperando uma vaga de internação. Em outros momentos, a situação parece menos crítica. O que nunca muda é o jogo de empurra-empurra entre Estado e Prefeitura. Foi em tom de tristeza e luto que sindicalistas protestaram no fim da tarde de sexta-feira. São 586, mais uma ontem. Com certeza hoje mais uma, amanhã outra. Quem sabe depois será você. O Departamento Regional de Saúde de Bauru, DRS-6, foi tomado por panos pretos e cidadãos que protestaram contra mortes de pacientes à espera de leitos de internação nas unidades municipais. O governo de São Paulo privatizou a saúde de Bauru. A saúde municipal não dá conta. Toda a região está vindo para Bauru. Os estacionamentos aqui estão todos lotados por ônibus e micro-ônibus. E as pessoas estão vindo para Bauru para transformar Bauru num grande cemitério, para morrer aqui por falta de atendimento. Há mais de 15 dias, a Justiça determinou, por meio de uma liminar, que a Prefeitura, a FAMESP e o governo internem todo paciente que necessitar de um leito. Mas o que a gente vê nos corredores aqui do PS Central é que essa medida não está sendo totalmente cumprida. No pronto-socorro da cidade, os corredores voltaram a ter pacientes. Já tem ficado outra vez pessoas no corredor, aguardando mais tempo, inclusive tem pacientes de UTI aí que já tem 3, 4 dias aguardando vaga. Na realidade, os hospitais alegam que eles estão lotados. A média de pessoas aguardando nos corredores há mais de 2 dias, em agosto, era de 37 pacientes. Já na primeira quinzena de setembro, caiu para 29 pessoas. Houve uma melhora, sim. Ainda tem um ou outro caso pontual que fica 3, 4. Né? Ontem mesmo saiu uma senhora de 108 anos que já fazia 5 dias que estava aqui aguardando. A gente até solicitou isso. Mas está saindo um pouco mais rápido, sim. Para o prefeito Rodrigo Agostinho, essa melhora no pronto-socorro está prejudicando outros pacientes. Bem, o Estado, através da fundação que gerencia os leitos hospitalares de Bauru, que é a FAMESP, está fazendo as internações por conta da liminar, só que o que a gente percebe é que uma série de cirurgias eletivas, tratamentos que eram feitos nas unidades hospitalares de Bauru estão sendo reagendados. É uma situação bastante complicada. Hoje a falta de leitos em Bauru chega a 250 leitos. Então o que a gente está solicitando ao governo do estado é que ou amplie o hospital de base, ou amplie o hospital estadual, ou ainda a possibilidade da criação de leitos em outros lugares, ou até mesmo a construção de um novo hospital. Então, os hospitais estão deixando de fazer as eletivas para atender o PS. Pelo menos essa é a informação que a gente está tendo. Do lado da prefeitura, resolve o problema da fila do pronto-socorro, das UPAs, mas, por um outro lado, a gente vê que tem pessoas aí que não estão conseguindo ser atendidas e que já tinham aí cirurgias marcadas. Em nota, a FAMESP informa que prioriza o atendimento aos quadros mais urgentes e graves na realização de cirurgias. A Fundação comunica ainda que a remarcação de cirurgias eletivas não é uma realidade que atinge apenas os hospitais de Bauru, mas que é um quadro geral das unidades de saúde pública no país.
A gente fala agora do tempo. O meteorologista Eduardo Gonçalves, do IPMET, conta como será a última semana do inverno. A primavera começa no domingo que vem. Bom, para essa semana a condição do tempo muda aqui na região de Bauru, em todo o estado de São Paulo. Sai o tempo seco e quente, muito quente que a gente estava tendo na semana passada, e entra a chuva. Uma frente fria atua no sul do Brasil nessa segunda-feira e entre hoje e amanhã avança para o estado de São Paulo, provocando chuvas em todas as regiões, inclusive na região de Bauru, e a gente pode ter chuva forte. Ao invés de muito calor, a gente vai ter calor. A temperatura vai continuar bem elevada, mas ameniza o calor, principalmente depois da chuva. As mínimas ficam em torno dos 18 graus e as máximas vão caindo com o passar dos dias. Na terça-feira faz em torno de 30 graus e na quarta-feira cai para 28, ou seja, ainda faz bastante calor mesmo com a chuva. A partir de terça-feira, a previsão é de chuva todos os dias. Na terça-feira, uma chuva mais intensa e duradoura. E a partir de quarta, chuva no final da tarde. Já é o começo da temporada de chuvas 2013-2014. Final de semana continua com a previsão de chuvas isoladas e rápidas, mas que podem ser fortes em alguns momentos. Agora à tarde chove fraco no sul do estado de São Paulo e forte no oeste. Amanhã a chuva deve atingir todas as regiões. Em Bauru a previsão é de chuva para esta terça-feira. A umidade do ar ainda está baixa, agora é de 22%. Temos ventos de brisa a 12 km por hora. A temperatura chegou a 33 graus em Bauru. Amanhã deve cair para 27 aqui em Piratininga e em Agudos. Depois de 2 dias, terminou na sexta-feira a greve dos Correios em Bauru e região. De acordo com o Sindicato dos Empregados, os trabalhadores decidiram pelo fim da greve após a empresa oferecer reajuste salarial de 8%, manutenção do plano de saúde e vale cultura mensal no valor de R$ 50, além de um vale extra de R$ 650. No entanto, os ganhos ainda não estão confirmados. Os Correios protocolaram ação de dissídio no Tribunal Superior do Trabalho para encerrar a greve nas localidades em que ela ainda continua. E é o tribunal que vai decidir os termos do acordo coletivo que valerá para o país inteiro. No próximo bloco, vamos falar de trânsito e também sobre a Semana de Engenharia da Unesp. Voltamos já! Começa amanhã a Semana Nacional de Trânsito. Em Bauru, autoridades se reuniram hoje para apresentar as ações e também discutir os números da cidade. 50 pessoas participaram da palestra de abertura. Nos próximos dias, agentes de trânsito da Indurb e policiais militares realizam atividades educativas em escolas, fiscalizações nas principais avenidas e ações de conscientização, tanto de motoristas quanto de pedestres. As estatísticas mostram que ações educativas são necessárias. Bauru já tem uma frota de 240 mil veículos, quase um para cada 1,5 habitante. Já são quase 1.000 emplacamentos por mês na cidade. Os números de acidentes também são altos. Neste ano, até julho, já somam quase 4.000. Desses, quase 1.000 tiveram vítimas e 15 pessoas morreram. Todo acidente é preocupante, a gente não gostaria que tivesse esse número, mas está bem próximo do número que foi em 2012, de 6.700 acidentes. Então a gente vem acompanhando mês a mês e vem fazendo ações na Indurb de planejamento viário, onde posso, naquele cruzamento, ser melhorado alguma coisa para que evite acidente novamente ali naquele local. Um dos fatores que também é responsável pelo alto índice de acidentes e de mortes é o consumo de álcool. Nesta performance, os atores mostram os riscos de dirigir depois de beber. Apresentações como essa serão realizadas durante a semana para conscientizar os motoristas. Um brinde a todos os felizados. Para a Polícia Militar, é importante reforçar a fiscalização. Em média, 10% dos condutores que são parados nas blitz beberam antes de dirigir. 10% na cidade de Bauru está demais. A Polícia Militar constantemente faz essas operações no intuito de abaixar esse índice, reduzir mesmo, porque os acidentes fatais
Os acidentes fatais geralmente tem uma pessoa embriagada conduzindo o veículo. Aquela pessoa que deixou de tomar essas precauções, que deixou de observar a lei, às vezes acaba causando uma vítima fatal numa outra família que nada tem a ver. Uma outra família que seguiu, que não bebeu, o condutor está lá com a sua família, com os seus filhos e acaba sendo vítima desse condutor embriagado. Começou hoje e vai até sexta-feira a Semana de Engenharia, realizada pela Faculdade de Engenharia da Unesp aqui em Bauru. O tradicional evento já está na 18ª edição. Neste ano tem como tema Empreendedorismo e Inovação, os desafios que movem a engenharia. Neste fim de semana, o projeto social Ao Vivo em Cores, uma iniciativa dos alunos de engenharia, abriu a semana, com uma série de atividades no Parque Vitória Régia. No sábado, os voluntários pintaram os banheiros e as arquibancadas. Já o domingo foi marcado pela apresentação de bandas e atividades infantis. As inscrições na Semana de Engenharia devem ser feitas no site oficial do evento. Lá você encontra mais informações. E agora nós recebemos a primeira palestrante da semana, é a Bel Pesce. Ela tem apenas 25 anos de idade e muita experiência em empreender. A Bel estudou no MIT e depois morou por 3 anos no Vale do Silício, na Califórnia. É de onde surgem as grandes inovações na área da tecnologia. Bel, um prazer recebê-la aqui no Unesp Notícias. Esse prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Bel, você sempre se considerou uma empreendedora nata? Sempre esteve envolvida em várias coisas ao mesmo tempo? Uma ótima pergunta, porque, na verdade, a palavra empreendedorismo, até os 17 anos, eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Meus pais não são empreendedores, então não era essa conversa no jantar. E há 8 anos não estava em tanta evidência essa palavra, né? Sim, então, agora ela é bastante comum. Muito, agora se fala muito nisso. Mas eu sempre fui empreendedora e não sabia. Foi só no primeiro ano de faculdade que eu fiz uma competição de planos de negócios, entendi o que era empreender e falei, nossa, mas empreender realmente é criar produtos e serviços que tocam vidas e tentar fazer com que esses serviços sejam usados por essas pessoas. Foi o que eu tentei fazer a vida toda, eu sempre queria inovar dentro das coisas que eu usava desde pequenininha. Então foi interessante, porque eu não conhecia a palavra até os 18 anos, mas sempre fui empreendedora. E até a sua chegada no MIT também foi bem suada, né? Foi uma iniciativa bem arrojada da sua parte. Eu acho que foi uma atitude bem empreendedora correr atrás. Foi meio aos trancos e barrancos. O processo de prestar a faculdade americana é bem extenso, bem complicado. Tem que praticamente mandar a sua história de vida inteira para eles. E eu acabei sabendo sobre esse processo bem no finalzinho do prazo. O que normalmente as pessoas levam 3 a 6 meses para fazer, eu tive que fazer em alguns dias e tinha perdido algumas partes do processo. Então eu tive que correr atrás do tempo perdido, conseguir aos trancos e barrancos, depois do prazo, conseguir fazer algumas coisas também. Então foi uma história bem empreendedora de correr atrás dos seus sonhos. Porque assim, o não eu já tinha, né? Eu tentei fazer de tudo para transformar aquele não em sim, porque se eu não fizesse nada, eu não ia entrar. E é uma faculdade diferente, né? Vocês desenvolvem vários projetos ao longo do curso e vocês definem o curso lá, né? Sim, as faculdades americanas têm algo muito interessante. Você não presta engenharia ou presta medicina, você presta a faculdade. Então, eu prestei MIT. E lá dentro, eu defino o que eu quero fazer. E mesmo depois que eu defini o que eu quero fazer, eu ainda posso fazer qualquer matéria em qualquer curso. O que é algo muito legal, que é esse conceito de que a universidade é o momento no qual você vai encontrar suas paixões. Não só se aprofundar em alguma paixão que você acha que você tem, né? Então eu aproveitei para fazer tudo que era aula, né? Eu fiz desde coisas que não tem nada a ver com o que realmente eu segui de carreira, né? Mas fiz aula de japonês, fiz aula de dança moderna, eu queria experimentar as coisas. E coisas acabaram virando super alinhadas com o que eu faço hoje, né? Ciências da computação, administração. E o legal é que você pode ir acumulando matérias. Se você for acumulando as cadeiras, você vai acumulando diplomas. Então foi uma experiência muito rica. E você desenvolveu vários projetos lá, né? Ao longo da faculdade. Foi muito, muito legal. Eu acho que assim, a gente aprende muito errando também, né? Então, quanto mais cedo começar, melhor por isso, que você tem um pouco menos aversão a risco, por ter menos coisas que você tem medo de perder. Eu acabei fazendo 5 empresas enquanto eu estava lá. Você criou 5 empresas? Enquanto eu estava na faculdade. Uhum. Então, assim, isso com os meus amigos. Primeiro ano era uma empresa de hardware, que era um sistema de encanamento para a África. Funcionava que nem um Lego, qualquer pessoa podia montar. Olha, que interessante. E, assim, funcionava, só que a gente reparou que a gente era muito ruim na distribuição. Então, a gente sabia fazer engenharia e não sabia vender. Daí eu resolvi começar eu estava fazendo engenharia e resolvi começar um diploma também em administração. Então, foi muito legal nessas experiências, você vai reparando como tem lacunas naquilo que você sabe, como tem mais a aprender e como a cada dia aquilo que você aprendeu e até às vezes não fez com tanta perfeição, depois que você aprende, a segunda vez você pode usar como aprendizado e fazer com perfeição.
E depois de formada, você trabalhou em grandes empresas, né? A Bel trabalhou no Google, na Microsoft. E o que é de comum nessas empresas? O que elas valorizam nos funcionários? Nossa, eu sou muito grata pelas experiências que eu acabei tendo. Na verdade, eu comecei nessas empresas como estagiária durante a faculdade já, né? Lá nos Estados Unidos você tem 3, 4 meses de férias durante o verão. Eu usava esses meses, saía correndo para a sede de alguma empresa, né? Então, morei em Seattle, onde eu trabalhei na Microsoft, morei no Vale do Silício, onde eu trabalhei na Google. E assim, eu cheguei sem saber nada, na verdade. Eu tinha muita vontade de aprender, né? Uma atitude boa, mas conhecimento eu não tinha tanto. E eles valorizam muito isso. A vontade de aprender. De querer aprender, a atitude. Eu sou muito grata a isso. É um lugar muito meritocrático, né? É um lugar no qual não interessa muito, não é o currículo extenso que conta, é a sua atitude e o que você entrega. Então, talvez tenha alguém que tenha feito coisas muito legais, mas esteja num momento que não está entregando muito, que não está a fim de fazer. Eles vão perceber isso. E, por outro lado, alguém que está doido para aprender e que faça as coisas, inove, também vai ser valorizado. Então, eu sou muito grata por essa meritocracia, porque eu era uma pirralha lá, né, querendo aprender, e me deram a chance de crescer. E você aproveitou toda essa experiência e agora ensina pessoas a empreender? Exato. Então, eu morei os últimos 7 anos nos Estados Unidos. Adorei a experiência, mas sempre acordava com o coração batendo mais forte pelo Brasil e me perguntando quando que eu volto, né? E há 6 meses eu voltei. E então, é definitiva essa volta? Definitiva. Eu lancei um livro ano passado que se chama Menina do Vale, Como o Empreendedorismo Pode Mudar a Sua Vida. O livro começou a crescer e por causa do livro, bateu mais de 2 milhões de downloads, eu acabei tendo uma voz sobre educação, que na verdade é a minha maior paixão, né? E eu achei que eu ia trabalhar com educação mais tarde, depois de ter feito várias diferentes coisas, e acabou tendo uma chance de trabalhar com educação agora. Então eu voltei, comecei um projeto que se chama Faz Inova, falando rápido, Fase Nova, então tem um trocadilho aí, uma fase nova para mim, para a educação do país. E a ideia é mostrar para as pessoas todas as pequenas e grandes coisas que realmente ajudam a gente a produzir e a crescer, tanto na vida pessoal quanto profissional. Desde autoconhecimento, liderança e negociação, que são coisas muito mais do lado humano do que do lado que a gente exato. Não aprende na escola normalmente, são as coisas né? exatamente uma escola das coisas que a escola não ensina e que eu acho que fez falta, que eu gostaria de ter aprendido antes. Até coisas mais técnicas, como colocar um produto no mercado ou como inovar no seu dia a dia. Tá certo, Bel, muito obrigada. Olha, quem se interessou pela trajetória dela, pode baixar o seu livro, né, no site ameninadovale.com. Né? Exatamente. Tem um segundo livro também, Procuram-se Super-Heróis. O primeiro livro é sobre como a atitude empreendedora pode ser boa para qualquer pessoa, até quem não é empreendedor. O segundo livro mostra como ser uma boa pessoa pode ser ótimo para os negócios. Obrigada, Bel. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Veja a seguir. Voluntários limpam margens da lagoa da Quinta da Bela Olinda. Voltamos já. Começaram hoje as inscrições do vestibular 2014 da Unesp. A prova da primeira fase será em novembro. São mais de 7.000 vagas em disputa. Mais informações no site da VUNESP. E o campus da Unesp aqui em Bauru recebeu neste fim de semana a primeira edição da Feira de Profissões da Faculdade de Ciências. Professores e alunos ofereceram informações sobre carreiras dos 10 cursos da faculdade, como Educação Física, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Matemática, Física e Química. Os participantes tiveram palestras e visitaram estandes sobre as disciplinas. A Feira de Profissões é uma iniciativa da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Programa de Esclarecimento, Inserção e Aprimoramento Profissional. Apesar da diversidade natural, o Brasil é um mau exemplo na conservação dos rios, córregos e lagoas. Para mudar esse cenário, uma ONG promoveu no último sábado a limpeza das margens da lagoa da Quinta da Bela Olinda. A ação fez parte das atividades em comemoração ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Para navegar aqui, só com colete salva-vidas. De dentro do bote do Corpo de Bombeiros, a água clara e aparentemente limpa nem dá sinal de que essa é uma área poluída. Para esse local se tornar um ponto de lazer, falta muita coisa, como vigilância e segurança. O que não falta aqui mesmo é sujeira. Cerca de 150 voluntários tiraram a manhã de sábado para ajudar a limpar a lagoa da Quinta da Bela Olinda, localizada aqui no bairro de Meiridota.
A água aqui da lagoa da Quinta da Bela Olinda até é limpa, mas as margens estão muito sujas. Não eram nem 9 da manhã e os voluntários já estavam por todos os lados. Eles receberam bonés, uniformes, luvas e muitos sacos de lixo. A Mileide fez questão de recolher o que outras pessoas deixaram para trás. O lixo mais comum por aqui são esses pedaços de isopor, mas encontra-se de tudo. Olha, principalmente é isopor, acho que dá para ver que está lotado. Só que a gente já encontrou negócio de santo, encontrou travesseiro, caixa de fósforo, de cigarro, chinelo. Ixi, tudo quanto é lixo tem aqui. Era tanto lixo que o professor de biologia teve dificuldade para colocar tudo em apenas um saco. Aí, ó, nem cabe no lixo. Tem que ir quebrando. Eu me surpreendi com a beleza da lagoa, né? Com o cerrado em volta aqui da lagoa e tudo mais. Se isso fosse algo rotineiro, né? Se fosse uma iniciativa da população como uma coisa cotidiana, geraria uma série de reações em cadeia, né? Que poderiam, na verdade, estimular as pessoas a ter esse ambiente mais limpo. É o segundo ano consecutivo que a ONG Ocean Conservancy faz uma ação desse tipo na lagoa. Olha, a água é tudo, né? A água é vida. Então, se a gente não cuida da nossa água, assim, na nossa comunidade, é um problema. Então, é uma coisa que vai faltar a longo prazo, se a população não tiver consciência. Então, a gente acha que esse tipo de evento, assim, é uma forma de conscientizar as pessoas para a importância de cuidar da nossa água. Tudo que for recolhido neste sábado será encaminhado para o aterro sanitário. Mesmo produtos como garrafas plásticas e pneus terão que ser descartados lá, pois já estão contaminados e não poderão ser reciclados. Eu acho que a conscientização das pessoas para deixar de jogar o lixo e ainda mais esse trabalho voluntário de tirar o lixo do meio ambiente é muito importante. As pessoas não deveriam nem fazer isso para a gente ter esse trabalho, mas sim, é muito importante a conscientização. Ainda não foi divulgada a quantidade de lixo recolhido no sábado. Procurada, a Prefeitura de Bauru não informou, até o fechamento desta edição, se está previsto algum projeto de urbanização na área. E agora uma dica cultural. Começa hoje e vai até domingo, dia 22, a 4ª edição do Festival Canja. Na programação do evento tem shows, oficinas, painéis, espetáculos cênicos, circos, cineclubes, hip hop e outras atividades. São mais de 100 horas de programação e a maioria das atividades é de graça, viu? O projeto é organizado pela Casa Fora do Eixo e pelo Ponto de Cultura Acesso Hip Hop. Quem quiser conferir a programação completa e outras informações, pode acessar a página do evento no Facebook. O Nesp Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição e conheça toda a nossa programação acessando o nosso site. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.